Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar juntos? No dia mau, o que você faz? Se desespera, você desmaia, perde completamente as forças, murmura. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz algo sobre o dia mau. Ele começa o Salmo 27 dizendo quem é a força dele. Ele diz, o Senhor, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então aqui ele já está mostrando para a gente o que a gente sabe pela história dele. O que não faltava para Davi eram inimigos. A começar pelo seu próprio sogro Saul, que destacava 3.000 dos melhores homens do exército para perseguir Davi. Mas Davi sabia de uma coisa, ele podia ser pobre e necessitado, estar no deserto da Judéia, sem as armas que o exército de Saul tinha, mas ele tinha uma proteção sobrenatural. Ele tinha um Deus que guerreava as lutas dele. Essa consciência ajudava Davi a não desmaiar no dia mau. Quando eu falo de desmaiar, é perder as forças mesmo. O que acontece quando você desmaia? Você perde as forças e você vai para o chão. Então Davi, ele podia até começar a perder as forças, mas ele não permitia, porque os pensamentos dele eram o seguinte: eu tenho um Deus que luta por mim, eu tenho um Deus que me protege. Uma coisa é você proferir isso no dia em que tudo vai bem. Outra coisa é você entender e confiar que quando isso acontece no dia mau. Ele continua dizendo para a gente qual é o nível da confiança dele. Ele diz agora em situações extremas. Ele diz, ainda que um exército, no versículo 3, se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha a proporção do problema que ele está falando aqui para a gente. Ele, uma única pessoa, se estourar uma guerra contra mim, ainda assim, eu não terei medo. Uma guerra contra um único homem, aqui ele está falando, se um exército inteiro se levantar contra mim, ainda assim eu vou confiar em Deus. Ele está falando de duas situações extremas. E acontece que ele viveu, porque ele tinha 400 homens não treinados, depois aumentou o número daqueles que estavam com ele no deserto da Judéia, era praticamente não ter ninguém, porque não tinham armas, não eram treinados. Então ele se sentia realmente, eu preciso da proteção de Deus, porque o que vem contra mim é algo muito superior à minha força. E agora, o que Davi fazia? Esse é o segredo de Davi. Davi, ele pensava da forma certa fora do conflito. Quando chegava o conflito, ele lembrava daquilo que ele confessou diante de Deus. Porque muitas pessoas, elas, quando chega o dia mau, ela nem sabe o que pensar. Se você tem uma rotina de leitura da palavra e de oração, no dia mau você tem onde se agarrar, porque você tem no teu coração um armazenamento de palavras que vão te sustentar no dia mau e de exemplos na própria Bíblia que vão te inspirar no dia mau. Agora, se só no dia mau você decide orar, porque tem pessoas que só oram quando precisa de alguma coisa ou porque está vivendo uma situação muito difícil, aí vai ficar, você não consegue se sustentar. Você vai ser como um grupo que eu vou mostrar aqui, que Davi mesmo, ele nos mostra essa situação. 1 Samuel, capítulo 30, Davi está vivendo uma situação extrema. Ele sai com o seu exército para guerrear, para defender a nação. Deixa a família, esposa, filhos, bens materiais na cidade. Quando eles voltam, o que acontece? O inesperado. A cidade foi invadida pelo inimigo, todas as famílias foram sequestradas, todos os bens foram roubados. Situação extrema. É o que Davi estava falando para a gente no Salmo 27. Davi era um super-homem? Não, quero te dizer que Davi era igualzinho a gente. Igualzinho. Sabe o quê? Sabe qual foi a reação dele e de todos os homens que estavam com ele? Olha em 1 Samuel 30, no versículo 4.
Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Olha aqui, peraí. Davi, no Salmo 27, disse que mesmo que estourasse uma guerra contra ele, mesmo que viesse um exército contra ele, ele não teme. Agora ele chora até perder as forças junto com os seus soldados. Cadê a força de Davi? Gente, Davi era humano como você. Então o que Deus mostra pra gente é que ficar chocado no dia mal não tem problema. Ficar triste no dia mal não tem problema. E sabe, se até começar a se desesperar, não tem problema. Você só precisa respirar fundo e dizer, tudo bem, é terrível, mas Deus está comigo. Foi isso que Davi fez. Essa foi a diferença entre a reação de Davi e dos seus soldados. Seus soldados do choro partiram para a violência, pegaram pedra para apedrejar e culpar Davi por aquilo. Agora Davi não. Davi, olha o que está escrito aqui ainda em 1 Samuel, capítulo 30, no versículo 6, a parte final. Os homens de Davi, amargurados, pegaram pedras para apedrejar Davi. Isso traria as famílias de volta? Isso traria achar um culpado para a situação? Sabe o que eles queriam? Achar um culpado para aquela situação. Muitas vezes a gente quer achar um culpado para a situação que a gente está vivendo. Adianta? Não adianta. Você está vivendo a situação. Você tem que reagir como Davi. Está escrito aqui, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha a diferença. É isso que Davi fala pra gente no Salmo 27. Eu estava quase desmaiando, mas aí eu lembrei que Deus luta por mim. Então eu tenho uma arma. Então Davi foi orar. Senhor, o que é para eu fazer? É para eu reagir? É para eu lutar? Deus respondeu, sim, Davi, é para lutar. Vai que eu sou contigo. Tudo vai ser restituído. No momento que Davi se reanimou, aqueles que estavam amargurados, irados, eles olharam para aquela reação praticamente sobrenatural de Davi, largaram as pedras e foram guerrear junto com Davi. Sabe qual foi o resultado? O resultado é que tudo, absolutamente tudo, foi restituído. Família, bens, até mais do que roubaram, foi restituído para Davi e os seus homens. A reação da gente no dia mal é que faz toda a diferença. Aí eu volto para o Salmo 27, porque o Salmo 27 é uma grande lição de Deus para nós, porque quem deu o Salmo 27 foi o Senhor para Davi. Então, continuando no Salmo 27, no versículo 5, é o que a gente viu Davi lá naquela reação que ele teve, que ele se fortaleceu. Salmo 27, 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Versículo 9. Tu és o meu auxílio, não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Ele viveu, você está vendo que isso aqui não é teoria. Nós vimos ele colocando em prática, não só em 1 Samuel 30, mas em outras situações. Ele, quando estava fugindo, saindo, não fugindo, do seu filho Absalão, quando o Absalão usurpou o trono, ele estava cansado na beira do Jordão. Ele quase que desmaia na beira do Jordão. Eu não aguento mais, eu não vou atravessar o Jordão. Deus mandou um recado para ele: se anima, se reanima, atravessa ou o inimigo te alcança. E ele se animou, se reanimou e atravessou o Jordão. O inimigo não pôde tocá-lo. Quando a gente se reanima em Deus, o inimigo não pode tocar em nós. Hoje, você que está desfalecido, desmaiado, desanimado, sem esperança alguma, achando que não tem mais o que fazer, você não tem o que fazer, mas Deus tem muito a fazer por você. Por isso que você está aqui para orar. A oração é uma arma que você tem. Você precisa confiar e você precisa também trazer outros para fazer a mesma coisa que você. Porque Davi inspirou os seus homens
a reagirem no dia mau e não a desmaiarem. E ele termina o Salmo 27 com uma palavra que eu quero que fique no teu coração. No versículos 13 e 14. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se, fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Ele está falando, o que me anima é que eu sei que eu vejo a bondade de Deus sempre na minha vida e na vida daqueles por quem eu oro. E ele disse aqui, agora ele dá um conselho. Ele está falando, se anima, se fortaleça em Deus. A tua força acabou, a de Deus nunca acaba. Ele é a fonte de força. Então se reanime em Deus, se fortaleça em Deus. Ele é a tua esperança, Ele está bem do teu lado. Você pode não estar, sabe, Davi não teve uma visão. Ele reanimou na oração. Então, você não precisa ter uma visão para se reanimar. Se reanime porque Deus é fiel. E Ele fez com Davi, fará com você também. Neste momento, você escreve agora nos comentários seu pedido de oração. É tão importante, sabe por quê? Porque um ora pelo outro. Você ora por sua causa e ora pela causa de um irmão. Vamos orar juntos? Senhor, num dia mau, não é fácil reagir, mas é melhor reagir do que desmaiar. Desmaiado, o inimigo nos alcança. Quando nós nos reanimamos, nós vemos o Seu agir em nossa vida. Senhor, quantas causas estão sendo colocadas agora diante de Ti. Todas elas são grandes guerras. Nós estamos vivendo dias de grandes problemas, mas nós temos um grande Deus. Por isso pedimos, age em nosso favor. Precisamos desesperadamente do Teu socorro, do Teu auxílio. Confiamos em Ti e temos certeza que a Tua bondade se manifesta agora em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se fortaleça em Deus, se reanime. Tenha certeza, a bondade de Deus está em sua vida e vai agir em sua vida. Deixa o seu like e